Muito bom dia, nono ano! Eu espero que todos estejam muito bem. Essa semana a gente vai revisar os módulos 10 e 11, tá? Ah, então, para isso, antes disso, na verdade, eu queria conversar com vocês e fazer um combinado com vocês. E eu espero estar ajudando vocês também numa questão de organização, comprometimento, responsabilidade, né, de planejamento dos estudos de vocês. Eu sei que muitas das vezes, nesse momento que a gente está passando, é muito comum que você fique mais aéreo, né, do que se estivesse em sala de aula, com o professor puxando a atenção de vocês toda vez que vocês realmente, né, às vezes a gente dá uma viajada assim, mas eu acho que em casa, né, acho que isso tem mais probabilidade de acontecer para algumas pessoas. Então, eu queria conversar com vocês sobre isso, essa organização, esse planejamento das atividades, das aulas, tá? Então, o que acontece, né? Logo na segunda-feira, primeiro dia da semana de aula, já é postado, junto com outras matérias, a minha disciplina produção textual. Então, tá lá, né, eles postam a aula referente ao módulo, né, que a gente vai estudar e tal. E nesse dia, você tem lá pela manhã, você tem aquela manhã de aulas, onde você tá ali com todo aquele conteúdo fresquinho na sua memória. Então, o que que você deveria pelo menos fazer? Você deveria chegar de tarde, né? Se organizar, tirar não sei quanto tempo cada um precisa, e isso é diferenciado, tá, gente? Tirar aquele tempo que você sabe que é necessário para você fazer os deveres pedidos por esses professores que tiveram aula nesse dia. Por quê? Primeiro que eu já falei, né? Porque você tá com tudo fresquinho na sua cabeça. Segundo, porque no dia seguinte, na terça-feira, vão ter outros professores que vão dar aula e fazer novos pedidos para você fazer à tarde os deveres deles. E na quarta, a mesma coisa, e assim por diante. Então, se você deixa de fazer na segunda-feira o meu exercício de produção textual, você acaba o quê? Se enrolando com um monte de outros exercícios que você tem que fazer. Então, é um segundo motivo pelo qual você não deve deixar de fazer lá na segunda-feira. Primeiro, porque tá tudo fresquinho. Segundo, para você não se enrolar. Terceiro, o que que acontece, né? Já teve caso aí de eu receber, quando eu peço, né? Porque existem duas situações. Uma é quando o livro ele tem exercícios e aí quando chega na quinta-feira a gente tem aquela aula correção onde eu corrijo todos os exercícios que estão no livro. Nesse momento, né, nessa situação, eu não consigo saber quem fez, quem não fez, como vocês estão. Isso é muito ruim, porque eu não tenho esse retorno. Não sei como é que vocês, se vocês estão atentos ao que está acontecendo ou se não estão. E tem a segunda situação, que é quando eu peço para postar alguma coisa, que foi no caso aí essa última aula que a gente teve, que eu pedi para vocês fazerem uma reportagem, né? Nessa postagem, o que que acontece? Eu não chego na quinta-feira e eu não tenho lá uma correção, porque é individual, eu tô aqui para cada um de vocês. Mas eu não posso estar aqui para cada um de vocês quando vocês quiserem, entendeu? O que que acontece? Quando chega na semana seguinte, já tem outro assunto, já tem outros pedidos para vocês darem conta. Então, aquele pedido feito naquela semana é para aquela semana. Vocês também não podem deixar para fazer isso no final de semana. No final de semana é o dia da tia relaxar. Eu também preciso de um descanso. Eu não posso ficar aí lá buscando se alguém postou alguma coisa atrasado, tá? E o fato de não ter a correção na quinta-feira não quer dizer que eu não corrija. Eu corrijo para quem postou na segunda, para quem postou na terça, para quem postou na quarta e até para quem posta na quinta. Então, quinta vai ser o limite de vocês postarem os exercícios, combinado? Porque assim também não fica ruim para mim, porque eu acabo ficando desorganizado, porque o meu foco passa a ser outra matéria, entendeu? Eu quero saber, ter o coração em paz, que você já entendeu aquilo que aconteceu e que você já vai para outro momento, para outra situação, para outro conteúdo. Tá bom? Eu preciso que você se concentre também. Então, todos esses motivos fazem com que eu precise que você cumpra com prazos,
tá? Não só eu, né? Eu tô falando aqui da minha matéria, mas eu acho que os outros professores compartilham do que eu tô falando também. Eles também acham que vocês têm tudo mais fresquinho no dia. É claro, se você não pôde fazer por conta de um médico, de uma indisposição, enfim, tem um outro dia para fazer. O que não pode é deixar para fazer na semana seguinte, tá? E nem no final de semana. Então, tudo bem? Combinado isso aí? Então, beleza, hein? É um combinado entre nós. Teve já, acho que na época do cartaz, que eu pedi cartaz, acho que 3 semanas depois eu ainda estava recebendo cartaz. Isso é um absurdo. Não pode, tá? Isso é falta de respeito com a tia também. Eu acho que vocês têm que ter responsabilidade acima de tudo, tá? Então, não é porque não é um trabalho com data marcada, mas é um exercício semanal. E se ele é um exercício semanal, ele é feito na semana, tá bom? Então, vamos lá, ó. O módulo 10 aqui é reportagem. Reportagem é um gênero, tá? Que tá dentro do jornal. É um gênero jornalístico. E a gente vai achar esse tipo de reportagem em vários meios de comunicação, não só no jornal, né? Um texto jornalístico no sentido de, normalmente ele é do jornal, mas a gente também pode achar uma reportagem numa revista, tá? A gente fala jornalístico como uma forma de se expressar, mas a gente também acha numa revista, a gente acha num site, num blog, a gente pode achar reportagem em vários lugares, tá? É mais comum que você ache uma reportagem no jornal, mas enfim. E aí, eu gosto que vocês acompanhem, porque assim, a tia, ela vai explicando, eu vou seguindo aqui a apostila. Por quê? Porque eu gosto que vocês tenham um referencial onde vocês voltarem, né, no texto e buscarem o que eu falei, se você não entendeu bem ou se você quer reforçar. Então, eu reforço o que está dito aqui, mas eu sigo aqui para vocês terem depois onde buscar. Então, eu estou aqui na página 135, tá? Que é onde começa. Aí estou aqui, começa aqui uma reportagem, mostra pra gente. Nessa reportagem tem foto, né? É uma matéria. É chamado no meio jornalístico de matéria, né? Uma reportagem é uma matéria. Genericamente falando, uma matéria pode ser uma reportagem, uma notícia. E aí a gente vê aqui uma grande reportagem, porque as reportagens, elas costumam ser mais extensas, né? Eu vou fazer aqui um paralelo com a notícia. A reportagem e a notícia, elas se diferenciam primeiro pelo tamanho. Uma notícia, ela costuma ser menor, mais objetiva. Já a reportagem, ela já vem com mais minúcias, né? Ela é mais minuciosa, ela traz muito mais informações, ela é atemporal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quando eu escrevo uma notícia, a notícia eu costumo chamar de fresquinha, né? Você vai falar de uma notícia de ontem e vai falar do que aconteceu ontem. Então, essa notícia foi dada hoje, de alguma coisa que acabou de acontecer. Essa notícia, semana que vem, já era, passou, já tá velha, entendeu? Uma reportagem, não. Então, até quando estava dando aula, eu usei o corona como exemplo, né? Uma notícia seria eu dizer que ontem morreram... Ai, horrível isso, né? Mas gente, o assunto é esse, né? Morreram tantas pessoas, né, na última semana, morreram ontem, né? As notícias, elas são muito imediatistas, falando do que acabou de acontecer. E existe a reportagem, que também pode falar do corona, mas aí a reportagem, ela já vem com mais detalhes, ela já vai fazer um apanhado desde lá de março, né? Eu não me lembro, acho que começou em março, né? Vai vir falando de um total de mortes, vai vir trazendo muito mais informações, vai ser muito mais longa do que a tal da notícia. É muito importante vocês, porque notícia e reportagem, né, às vezes eu tô acostumada a dar esse gênero e eu sempre, na hora que vou dar, né, ali no ao vivo, que eu já dei muito isso ao vivo,
É muito claro para mim a dificuldade que o aluno tem de fazer essa diferenciação. Normalmente, quando pergunto, alguém sabe a diferença entre reportagem e notícia? Acham que sabem, tentam explicar e não explicam da forma correta, não fazem esse paralelo que eu acabei de fazer. Então agora eu acho que ficou bem claro. Eu estou retomando a aula, que está muito completa também no outro módulo, que está lá acessível para vocês terem a hora que quiserem, tá? Então eu tenho aqui na página 138, características gerais, né, estrutura. Então, o que é a estrutura dessa reportagem? Eu tenho um título, tá? Que tá maior, mais curto, mais conciso, mais simplificado, chamando a atenção para o que eu vou falar. Eu tenho ou não aí um subtítulo situado logo abaixo, tá? Aqui no livro tá como se tivesse, mas pode não existir esse subtítulo. E depois eu tenho o texto, né? O corpo do texto em questão. Nesse corpo do texto eu tenho início, meio e fim, tá? Como é a maioria desses textos narrativos aí, ou descritivos, argumentativos. Esses textos, eles são assim, né? Começa, tem um meio e termina. Esse iniciozinho, que seria uma introdução, a gente não chama de introdução, a gente chama de lead, tá? Esse lead, ele introduz o assunto, né? Ele contextualiza aquilo que você vai desenvolver depois, trazendo maiores informações, fontes, falando de pessoas do ramo, né, daquele assunto, que são respeitadas, para você ter aí uma questão de confiabilidade daquilo que você está dizendo, porque você fez uma reportagem, você fez pesquisa, né? Uma reportagem, ela requer pesquisa, ela requer que você mostre pessoas gabaritadas para falar daquele assunto. Não é você que está dizendo só, entendeu? Na verdade, você está mostrando que você fez uma pesquisa, que você não pesquisou em qualquer fonte duvidosa, você falou de lugares realmente que sabem o que estão dizendo. E aí, nesse desenvolvimento, é que você vai mostrar tudo isso da sua pesquisa. E depois você, no final, lá pro finalzinho, o último, né, parágrafo e tal, você vai concluir o seu raciocínio, a sua exposição de ideias e tal. É muito comum ter iconografia. O que é iconografia? Né? É chamado ao não verbal. E aí você pode falar de gráficos, infográficos, fotos, né, mapas, tabelas, esses recursos que podem ser textos híbridos, né, como um infográfico, uma tabela, né, que tem o verbal e o não verbal, mas o não verbal aí entra com certeza, tá? De uma forma ou de outra. E a linguagem? A linguagem, qual é o nível de formalidade? Vai depender do público-alvo que você está atingindo aí, né? Se for uma reportagem para um público jovem, você pode usar uma linguagem mais despojada. Já para um público, né, de pesquisadores, cientistas, você já vai usar uma linguagem mais formal e assim vai, né? Esse distanciamento você vai apresentar uma linguagem, né, uma visão mais subjetiva, porque o repórter ele se envolve mais diretamente aí com o assunto tratado, mas a matéria é escrita quase sempre em terceira pessoa, então ela é impessoal, mas busca objetividade, né? Não é totalmente subjetiva, tá? Não totalmente objetiva. Ela fica nesse meio termo aí, lidando com esses dois campos, né? Numa equilibrada equação. Aí depois disso, né? Depois de eu falar da reportagem, no módulo 11, eu pedi, no caso, para vocês fazerem uma reportagem, que eu ainda estou, inclusive, eu estava esperando que vocês me mandassem as reportagens, porque realmente foram poucos. E parabéns àqueles que fizeram, foi excelente, o trabalho que eu vi estava ótimo, isso me deixa muito contente, porque, na verdade, eu percebo que vocês entenderam, eu sei que vocês já viram isso, né, em outra série, talvez até comigo, né,
Acho até que foi comigo, não tenho certeza não, mas eu acho que foi. Já viram? Não tenho certeza. Ou foi no 8º ano que vocês viram? Eu nem sei. Eu, eu confundo um pouquinho o conteúdo, mas enfim. E eu fico muito feliz de perceber que vocês compreenderam o que vocês estão fazendo, que vocês evoluíram, que tá uma linguagem bacana, que vocês estão usando a folha, né? Pelo menos quem me mandou, não dá para eu falar isso, não dá para eu dizer que todos estão indo muito bem, porque não são todos que me mandaram. Mas assim, eu percebo que estão conseguindo usar a folha de uma forma bacana, né? Tá dando entrada de parágrafo, tá usando do início ao fim, quando não tem, né, a entrada de parágrafo, você vai lá do iniciozinho aqui, né, deixa paragonado direitinho e vai até o final, faz a quebra de palavras se preciso. Eu percebo, claro, vocês têm uns erros ortográficos, às vezes esquece uma vírgula, mas a gente vai melhorando isso aí, vai escrevendo, quando chegar no vestibular vocês vão estar, ó, top, nota 1000. Mas não é muito, não é uma coisa muito, eu não tenho visto, pelo menos, né, nos textos que eu tenho lido, porque também é complicado, né? Quem faz, é claro que vai melhorando. Quem não faz nunca, provavelmente não tem essa habilidade tanta aí, né? Mas o que eu vejo são pessoas que não estão repetindo o mesmo termo ao longo da sua produção, né? Tem aquele cuidado de usar sinônimos, de fazer, né, aquela conexão, coesão e coerência. Tem sido textos muito gostosos de ler, tá? Eu estou muito feliz, muito contente com essas que eu estou lendo. Eu não sei se isso é uma realidade geral do 9º ano, né? Geral das 2 unidades. Gostaria muito de saber, de ver que tá? Mas é isso. Eu espero aí que vocês tenham entendido. Deixa eu ver aqui nesse capítulo, esse módulo 11, que às vezes, né, fala aqui pra gente que é simplesmente a produção, mas traz alguma novidadezinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu relembrar. Tem aqui, na página 147, uma coisa que é bacana para quem, né, ia fazer, eu não sei se planejaram dessa maneira que está aqui o planejamento da reportagem, que é quando você, é o primeiro passo, né, você define o seu tema, a segunda etapa, você ir lá e fazer a sua pesquisa, né? Logo em seguida você vai colher dados e as referências da onde você diz, quem é que disse aquilo que, né, que você está falando, fazer um roteiro direitinho de como você vai botar isso direitinho ali no seu texto, como você vai desenvolver, e aí você finaliza. E tem aqui no finalzinho, né, umas instruções: defina o foco, faça uma pesquisa, dados estatísticos, roteiro para reportagem, as 3 partes, né, introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí aqui fala 30 linhas, eu nunca peço para vocês fazerem tanta linha, né, porque eu não quero que tenha preguiça de fazer, eu quero que faça. Por menos que você faça, já me mostra que você está tendo organização no seu texto, que você está tendo clareza no seu texto. Isso eu posso notar num texto pequeno. Então eu não quero que vocês, no caso aí, não façam. Eu quero que vocês façam. No tempo estabelecido, claro, né? Não pode ficar me mandando isso a vida toda, tá bom? Então, combinado? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo e até breve.